O presidente Jair Bolsonaro compartilhou pelas redes sociais um artigo do jornalista José Roberto Guzzo, intitulado Cena do Crime, em que Guzzo questiona os motivos do ex-governador Geraldo Alckmin se associar ao ex-presidente Lula na disputa à presidência. No artigo, o jornalista lembra que na última campanha presidencial, Alckmin disse que Lula queria voltar à cena do crime. O jornalista questiona: quer dizer, então, que o ex-governador resolveu tornar-se cúmplice de um criminoso e voltar junto com ele ao lugar onde o crime foi cometido? Se não for isso, não se sabe o que poderia ser. Guzzo prosseguiu: se nada mudou e se Lula não mudou nada, temos um problema aqui. Ou Alckmin é a favor ou é contra Lula. Ser contra é patentemente absurdo. Ninguém se candidata a vice para, depois de eleito, fazer oposição ao presidente. Então tem de ser a favor. É mentira que haja meio termo ou que ele vá segurar Lula no futuro governo. Não vai segurar nada, só vai assinar embaixo. O jornalista explicou que assinar embaixo significa que Alckmin, ao aceitar ser vice de Lula, terá que aceitar a volta das mazelas observadas nos governos petistas e acrescentou: não existe chapa moderada com Lula e com o PT. Jamais aceitaram o equilíbrio com que sonham os analistas políticos. Podem dar uns empreguinhos e outras esmolas para Alckmin e seus amigos, mas jamais vão deixar de fazer absolutamente nada daquilo que querem, nem se preocupar com o que o ex-governador acha ou não acha. O que ambos estão querendo vender para o eleitor é uma impostura. Apenas isso. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs, em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da Folha Política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelo então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Começar perguntando para o senhor sobre um programa muito importante que é o ProTrilhos, tão importante aí para o comércio, para a indústria, para o agronegócio e também para diminuir o que a gente chama aí de custo Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa para a gente. O ProTrilhos é a maior inovação que nós vamos ter no setor de transportes. Ele, no final das contas, representa uma estratégia ferroviária baseada em 3 pilares, um pilar de novas concessões, de renovações antecipadas de contratos de concessão existentes com obrigações de investimentos, inclusive investimentos em outras malhas, e assim está nascendo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, e agora um programa de autorizações ferroviárias que, sem dúvida nenhuma, vai provocar um maior avanço nesse segmento nos últimos 100 anos. A gente recebeu 49 pedidos de autorização para empreendedores que querem construir segmentos ferroviários, operar ferrovias. Isso representa aí mais 12.900 quilômetros de ferrovias no Brasil e 165 bilhões de investimento privado.
Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui, a gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. O custo Brasil, a gente estima que deve cair 35% com essa disponibilidade de oferta ferroviária que virá aí nos próximos anos. A gente fala do ganho econômico, mas o ganho para o meio ambiente é enorme também se a gente falar de investir em ferrovias, né, ministro? Sem sombra de dúvida, cada ferrovia dessa vai substituir milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Então é menos emissão de CO2, é menos emissão de material particulado, são menos acidentes, né, são menos colisões, e todo mundo ganha com isso. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito relevante. A gente vai ter uma frota e um setor de transporte muito mais verde, muito mais sustentável. Falou-se muito das parcerias com a iniciativa privada nesse ano. Como que o senhor pode fazer um balanço dessas parcerias? Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões, a gente já chegou a 79 leilões realizados. Só este ano a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada, fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de uma ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante, então isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, com a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto do Espírito Santo, a 7ª e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para iniciativa privada, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do Bloco do Paraná, são 6 lotes de rodovias lá, a BR-381 Minas para 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte para Governador Valadares e João Levade para Viana, a BR-116 Rio de Janeiro e Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 22 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021. Mas a gente falou das parcerias com a iniciativa privada, mas também tem os investimentos do governo federal que foram feitos. Tem como o senhor fazer um balanço desses investimentos para a gente? Olha, esse ano nós estamos concluindo com mais de 2.000 quilômetros de novas rodovias entregues, são duplicações, restaurações, recuperações, novas pavimentações, muitas pontes que separavam até unidades da federação do resto do Brasil. Veja que nós entregamos a ponte do Abunã, na ponta do estado de Rondônia, quase na fronteira com o estado do Acre, que era uma coisa que separava o estado do Acre do resto do Brasil. Então era ruim para empreendedores, para caminhoneiros que por ali passavam. Então é algo que trouxe esperança e entusiasmo para aquela região. Além da ponte Santa Filomena, entre Piauí e Maranhão, da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101 Sergipe, e tantas outras entregas importantes. A gente viu a Ferrovia Norte-Sul operando na direção de Estrela do Oeste até Rio Verde, obras fundamentais em vários estados, como duplicações, restaurações, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia, e para aquelas pessoas, esses terminais são fundamentais, porque representam a conectividade, a opção de transporte, muitas vezes, que eles têm, muitos investimentos na aviação regional. Então, de fato, é uma infraestrutura que está florescendo, está surgindo, se desenvolvendo. Oi pessoal, aqui Magno Malta. Eu acabo de falar com o ministro Roma, né, que é um baiano, e ele acaba de me informar que o presidente da República mandou preparar já uma medida provisória e que também, junto com o ministro Marinho, eles tiveram uma reunião com o governador Rui Costa.
Nesse momento não é momento de ideologia, de disputa política, de quem é quem ou quem não é quem. Nesse momento é olhar para socorrer o povo baiano, socorrer a Bahia nesse momento. E prontamente, como sempre foi, o presidente da República já prepara uma medida provisória no sentido de mandar os recursos, de mandar as Forças Armadas para poder atender o nosso povo atingido pelas chuvas. Desde o meu município de nascimento, Macarani, até Itapetinga, Itororó, Bicuí, Bicaraí, Ibicuí, Nova Canaã, Itabuna, as águas subiram e o povo está pagando o preço. Pessoas que perderam vida, outros perderam a casa, outros perderam tudo que adquiriu ao longo da vida. É sofrido. Não tão somente pelo espírito do Natal, mas eu quero conclamar a todos que nós estejamos juntos nesse momento, levantando recursos da maneira que nós pudermos, o Brasil inteiro, para ajudar o nosso povo da Bahia. Parabéns ao presidente da República, parabéns ao ministro Roma, ao ministro Marinho, pela iniciativa de logo sair na frente no sentido de socorrer e reunir essas lideranças para poder atender o nosso povo.